Jorge Sampaoli não vai ser o técnico do Santos e a gente tem que debater isso. É cansativo, o Santos é cansativo demais, mas vamos debater isso do ponto de vista da diretoria, pro lado bom e lado ruim. Eu não soube definir melhor, né? Na verdade é dizer tipo, da perspectiva deles na negociação, da recusa, do que eles aceitaram, vou tentar explicar. E da perspectiva também do torcedor, que acabou tendo esperanças e acho que 90%, sei lá, a maioria, a maioria era favorável à vinda. Vamos debater bastante sobre isso. E eu já até adianto que sobre técnicos, tipo os especulados e tal, vou deixar para amanhã, de manhã a gente fazer um vídeo aqui debatendo algumas situações. Mas beleza, vamos lá. Começando pedindo para você deixar o like no vídeo, eu já ia esquecendo disso. Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente aí se você puder, porque é muito importante mesmo. E se quiser se tornar membro também, fique à vontade. Bom, o Sampaoli recusou, segundo o Lucas Mussetti, especialmente por alguns pedidos que não foram atendidos em relação a reforços, né? E é bom pontuar, né, que a situação, de novo, segundo o próprio Mussetti, estava caminhando bem em questão de acertar a comissão técnica, quem iria vir ou não, acertar bases salariais, né, essas coisas todas, e deu uma travada no sentido de trazer mais gente, né? O Santos tinha peças que negociava, tinha peças que depois acabou precisando mudar por conta de exigências, do Sampaoli, e nomes até meio absurdos. Claro, na coluna mesmo do Mussetti lá no UOL, ele cita o Bakambu do Betis, né? E o Matheus Jesus, do Vivari Nagasaki. Lembra dele? Passou por aqui, inclusive. Além de querer peças de um outro nível muito maior que o Santos não poderia trazer, né? Então, segundo o próprio Lucas, até em vídeo, essa acho que já foi no vídeo dele, não na coluna do UOL. Ele cita que o Santos, por exemplo, conversou com o jogador estava tudo acertado, o jogador avisou o próprio clube e depois da recusa agora vai fazer o quê, né? Vai recusar, vai falar pro cara de novo, agora não vem mais, agora não quer mais. O Sampaoli mudou de opinião no meio do caminho também, então é um grande problema. Mas tudo bem, vamos falar dessas situações, porque aí eu vou me apegar mais aos nomes específicos aí, primeiro citados, Bakambu e Matheus Jesus, para depois falar sobre reforços no geral. Se vocês lembrarem, eu vou abrir aqui enquanto eu falo, que eu tenho um vídeo aqui, que jogadores ruins que eu defendia no Santos. Eu acho que é esse o nome do vídeo. Calma aí. E nele, eu cito o Matheus Jesus. E você pode perguntar por quê? Sei lá, eu gostava dele aqui no começo dele aqui no Santos. Mas depois, óbvio, teve muitos problemas extracampo e tudo mais. O nome do vídeo é exatamente esse: 10 jogadores ruins que eu já defendi no Santos. É quase um ano atrás, tem 11 meses esse vídeo. Então, acho que era um jogador que teve muito talento e tal. Não é à toa que ele teve passagens por grandes clubes também. Mas tá lá, perdido na segunda divisão do Japão. Não tem a menor possibilidade de trazer um cara desse. Não tem o porquê trazer um cara desse. E aí, quando você alia isso à questão do... igual ele avaliou, por exemplo, o Bom Tempo como um jogador ainda inconstante, irregular, algo assim, né? Eu acho que tem um grande erro, né? Aí. Tem um grande erro, não só de avaliação em si, porque talvez a avaliação ele pudesse mudar no dia a dia, igual mudou com o Sacha, vai. Mas o erro de, por que a gente vai trazer de novo um cara que já passou por aqui e não deu certo, e a própria análise de scout, a análise de desempenho do Santos, segundo o Mussetti, reprovou. Ele falou, não, Matheus Jesus não dá. Então, é um erro claro aí do Sampaoli. Não vou nem falar do Bakambu tanto, porque apesar de eu achar um jogador que nunca atingiu o que se esperava dele, né? Ele foi melhor em ligas menores, né, durante a carreira. Foi para a China, fez vários gols, para a Grécia, na França, na Turquia, não conseguiu desempenhar. E no Campeonato Espanhol, bem lá atrás, foi muito bem. E seria um jogador caro, porque joga na Espanha, né, no Betis, num time que disputa ali na parte de cima da tabela, por exemplo. Então, eu entendo a diretoria não atender esses pedidos, pegando nominalmente esses e outros que fossem mais caros. Só que aí, passando para a parte de reforços, o Santos sim precisa de reforços. E não é qualquer um, é justamente reforço para chegar e jogar. Então esses caras, eu falei no vídeo de segunda-feira, vão ser caros, né? De novo, vou pegar o exemplo do Nino, que foi um zagueiro citado pelo Sampaoli. O Nino vai ser caro? Vai. Mas o Nino não vai ser um cara que vai chegar e jogar? Também vai. Então é óbvio, né? Jogador caro, jogador bom é caro, né? Então não tem jeito. E aí eu até
levanto outra coisa, né? A gente, por mais que não tenha dinheiro, eu até entendo, mas você tem o Vasco aí fechando várias contratações, né? O Vasco fechou, quase fechou o Carlos Cuesta, né? Que o Santos, a gente supôs aqui que também poderia ser o zagueiro que o Santos estava atrás, acabou indo para o Spartak, e o Vasco agora está próximo de fechar com o Robert Renan. Teve uma passagem ruim no Inter, mas sempre foi um zagueiro de muito potencial. O Vasco fechou com o Andrés Gomes, né? Vindo do Rennes, da França, fechou, tá ventilando também o Joaquim, né? E tava próximo de outro jogador, eu não lembro quem era agora, mais um gringo aí também. Enfim, tipo assim, o Vasco numa situação financeira tão ruim quanto, tá conseguindo peças. Por que o Santos não consegue? Cabe aí a gente questionar, né? Então, passada essa parte de todas as divergências ali, né? Na questão dos reforços, eu passo para a parte da diretoria, que a parte boa e ruim, né? No sentido de, acho que acertam em não aceitar qualquer coisa e cedeu em outras peças, é bem verdade, mas erram também em ter levado todo esse tempo para isso, né? Ter levado desde a outra semana, quando poderiam ter trocado o comando, e aí você teria resolvido essa situação do Kleber Xavier antes do Kleber Xavier. Do Kleber também, teria resolvido lá atrás a do Kleber antes e teria resolvido a do Sampaoli também. Então assim, eles não é como se eles fossem santos, né? Não é como se eles fossem, não, mas a gente tentou de tudo, né? Acho que foi mais no desespero. Quando você dá essa vantagem de estar desesperado, de parecer para o mercado desesperado, como a gente parece, com razão, você dá toda a vantagem para quem está negociando, e aí você fica a ver navios com razão. Então, tem aí o erro, tem o acerto. Eu consigo passar por essas duas partes entendendo, mas de forma alguma vou achar que o trabalho é minimamente bem feito por parte deles. Seria um acerto, né? Eu acho, na minha opinião, o Sampaoli, dentro das possibilidades, né? Mas porque ele queria muito vir, né? Ou pelo menos queria muito colocar o nome em alta do Santos. E aí eu já faço a transição para o lado do torcedor, né? O lado do torcedor que pediu esse cara de novo, tinha pedido em abril. Aliás, mais uma vez ele recusa o Santos por elenco. Eu acho que agora o pessoal vai entender que em abril não foi por causa do Pedro Martins, né? Como tem gente que ainda insiste em achar. Acho que também a gente pode ver que ele não queria tanto voltar assim, né? Igual a Gabi leu um e-mail, né, na live do trio, do próprio Sampaoli, falando, me encantaria voltar, gostaria muito e tal. Aquelas, né? Porque por mais que ele seja um bom técnico, ele realmente pelo menos na minha opinião, claro, e ele sabe que não poderia voltar porque não iria muito longe com esse elenco, e que ele tem uma reputação a zelar aqui, né? Ele tem um carinho aqui que ele poderia estragar indo mal. Por mais que ele tenha tudo isso, ele faria concessões, né? E ele não fez nenhuma. Ou no máximo ele fez de 4 reforços, ele aceitaria 3. Só que aí fica mudando isso, mudando aquilo, quero esse, quero aquele. Então ele não queria necessariamente voltar tanto, né? E aí você mexe com o torcedor, né? O torcedor que gosta do trabalho, com razão, eu também gosto, o G19 foi muito bom. Eu não entro nessas de que eu acho que ele não fez bons trabalhos depois do Santos, não acho que isso é verdade. O trabalho no Olympique é muito bom. Olha aí o De Zerbi hoje. O trabalho do De Zerbi lá, a dificuldade que ele tem. Vocês vão entender como é que é o ambiente também do Marseille, que é muito ruim. O trabalho no Galo, para mim, foi bem bom também. É claro, decepcionou por não ter conquistado nada além do Mineiro, mas ele montou um time muito forte, que foi a base e mais do que metade do time que foi campeão no ano seguinte da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. E foi semifinalista, né, da Libertadores, ou quarto finalista, alguma coisa assim, mas foi longe da Libertadores, perdendo para o Palmeiras. Então, assim, não embarco nessa de que não teve bons trabalhos. E até o do Flamengo, se você for olhar em números absolutos, era muito bom. Mas aí eu até entendo a questão do desempenho, que também não foi campeão e tal, né? Então, aí o cara mexe com o torcedor, coloca o nome dele de volta no mercado e acaba saindo. Acaba não vindo, né? Melhor dizendo, nem saindo. Eu acho que também da parte dele é muita sacanagem mesmo, né? Para falar bem o português. Irrita o torcedor com razão. E de fato acaba até dando uma certa munição para a diretoria, né? Uma certa munição de, olha, a gente fez tudo o que ele queria, mas ele não veio. O que eu acho, como eu já expliquei ao longo desse vídeo, não é bem assim. Então, assim, basicamente, né? Ninguém tá certo. Não quero de forma alguma passar algum tipo de pano para a atitude dele ou para a diretoria em si, porque ninguém tá certo aí. Tá todo mundo errado. A diretoria pela incompetência, o Sampaoli pela safadeza, acho que dá para falar, né?
de mexer assim com o torcedor, e um torcedor que sempre gostou muito dele e sempre clamou pela volta dele, né? Mesmo até algumas pessoas achando que todos os problemas se resolveriam com ele, e eu até entendo, eu não acho que todos, mas eu acho que ele teria costas largas para lidar com todos os problemas e os pormenores que o Santos entrega, né, no seu dia a dia. Enfim, agora, de quem vão atrás, né? A gente vai falar sobre isso amanhã de manhã, né, no vídeo que eu já vou deixar pronto até, mas parece que o Sete mesmo já negociou. Ele não negocia, já noticiou que o Santos já teve uma reunião com o Vojvoda, outros colegas disseram Zubeldia, quem foi o outro lá? O Ramon Dias. Tem a questão do Tite também, vamos falar bastante sobre isso, porque eu tenho algumas coisas, talvez até uma opinião impopular para falar sobre isso, mas sobre Jorge Sampaoli é isso. Eu até acho que depois dessa vai ser difícil ele voltar para cá algum dia. Não que eu queira ou não, tá? Só falando mesmo. Queria muito agora, de verdade. E acho que, repito, acho que ele seria um cara que conseguiria fazer esse trabalho. Mas também tem um limite do que se faz com o torcedor, né? Que a gente normalizou tanto nos últimos anos, né? Aceitar quem pisa na cara do torcedor, né? Lucas Lima, Soteldo e outras coisas aí, enfim. Aí, para finalizar ainda, né? Vale lembrar também uma questão do Sampaoli, que em 2020, né, 19, final de 19, começo de 20, quando estava naquela, ele acaba saindo do Santos em dezembro de 19, né? Mas quando estava naquela dele sair do Santos, ele negocia com o Palmeiras, né? E tenta fazer várias exigências ao Palmeiras que eram um pouco fora da realidade e acaba não dando certo, né? E ele não vai para lá. Isso em um clube organizado é comum, é que aqui infelizmente não é. Então a gente se entrega muito ao desespero de não ter um técnico, de não ter um cara renomado, de não ter uma referência ali. E eu entendo isso, eu não estou julgando o torcedor e nem a gente, até de repente que produz conteúdo, que muitas vezes muitos companheiros podem entrar nessa, eu entendo completamente, porque você pelo menos tem uma referência técnica ali, uma esperança de algo, mesmo que essa referência técnica seja na área técnica mesmo, né, no banco de reservas e não dentro de campo. Mas quando você tem uma estrutura toda por trás, um projeto bem estabelecido, metas bem estabelecidas, bem definidas e você sabe o que quer fazer, né? Sabe onde quer chegar, esse tipo de coisa não se cria. Infelizmente aqui no Santos acaba se criando e gera todo esse desgaste. Enfim, o que você acha disso? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, amanhã a gente está de volta. Valeu, pessoal!